Ouçamos a palavra do Senhor. Diz assim: o que foi e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as coisas que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás de vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultice. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Feche seus olhos, curva a sua fronte e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, palavra que já foi lida e que a sua simples leitura já é graça do Senhor para as nossas vidas. Já nos comunica estas bênçãos dos começos da Tua glória, nos abençoando, nos instruindo. Mas, ó Deus, conforme o Senhor mesmo ordenara, nós estamos aqui em culto solene, em ajuntamento santo e convocado pelo Senhor mesmo. Não apenas para tributar louvores a Ti, mas para ouvir a explanação da Tua palavra, a explicação dela, a sua aplicação para o benefício das almas de todos os Teus filhos aqui ajuntados. Ó Deus, nós queremos Te pedir, Te clamar, Senhor, que pelo Teu Santo Espírito Tu nos conduza no falar, e ó Deus, faça-nos ouvir uma exposição fiel da Tua palavra. Do mesmo modo, nós Te clamamos pelos ouvintes, que o Senhor os faça sinceros, dispostos e prontos a ouvirem a Tua palavra, Senhor, recebendo-a com singeleza, com simplicidade, sem suspeitas, ó Pai, tão somente acolhendo-a no coração para sair daqui e para vivê-la, ó Deus, de modo que assim possam ter as suas vidas aumentadas em serem mais agradáveis ao Senhor, que eles possam sair daqui, ó Pai, mais parecidos com Teu Filho, o nosso amado e bendito Redentor, o Senhor Jesus. Que assim seja, ó Deus, é o que nós Te pedimos, não porque merecemos, mas unicamente confiados na mediação perfeita do nosso Senhor, o Senhor Jesus, é que oramos. Amém, ó Deus. Amados, pela manhã então nós falando sobre o fato de que Salomão reduziu todas as coisas que fazemos nesta vida, debaixo do sol, a coisas sem sentido, a coisas vãs, inúteis, quando não feitas em Cristo Jesus, fora, além do nosso Senhor Jesus. E nós explicamos que não se trata apenas de estabelecer, de querer firmar uma simples relação, ou de declaração, ou simples afirmação, que as coisas que fazemos se tornarão coisas vinculadas ou feitas em Jesus Cristo. Eu até brinquei com os irmãos sobre o fato de que muita gente compra um tênis choque da Nike, por exemplo, e diz: isso aqui é glória para o Senhor Jesus, e pronto, essa declaração vai resolver a questão. Na nossa escola dominical hoje, nós vimos a segunda aula sobre cosmovisão bíblica, sobre uma visão bíblica do mundo e das suas coisas. E nesta aula o pastor Carlos nos expôs o fato de que o coração é o centro da vida, não apenas o centro da vida emocional, mas é o centro da vida física, da vida moral. O homem é um ser todo, ele é inseparável em suas partes, de maneira que propriedade material e propriedade espiritual e todas estas coisas, elas são comandadas por um núcleo,
E esse núcleo da vida é o que a Escritura no Antigo Testamento chama de coração. O coração é a soma das nossas intelecções, das nossas afeições e das nossas volições, ou seja, razão, afeto e vontade. E a palavra de Deus diz que esse coração é que emula, é de onde procedem todas as coisas. E é de lá, de um coração onde Cristo está sentado como Rei e como Senhor, que surgirão as coisas debaixo do sol feitas com o sentido de que nós estamos falando aqui. Todo aquele cujo coração não é governado por Jesus, ele pode repetir quantas vezes ele quiser, de que as coisas que ele fez ou faz, de que seus empreendimentos são para a glória de Jesus, que não será. Isso não será difícil de se estabelecer. Então é importante nós começarmos a pensar na severidade destas coisas. Eu disse para vocês que durante a série, sonhos iriam ser demolidos, ambições seriam demolidas, a síndrome da grama mais verde, essa luta, essa corrida por coisas melhores, tem matado na espiritualidade dos evangélicos dos nossos dias algo que é fundamental para a piedade, que é o contentamento. O contentamento que foi tão visível na vida do apóstolo Paulo no seu ministério, ao ponto de ele ter cantado louvores a Deus enquanto preso. E não apenas isso, mas ele ter escrito a correspondente do Novo Testamento do livro de Eclesiastes, a carta aos Filipenses, a carta da alegria, para ensinar ainda mais a igreja de Filipos sobre como ser alegre. Imagine um preso, um encarcerado, escrevendo um mini tratado sobre alegria e enviando isso para ensinar a outras pessoas a como viverem a vida alegre, carregada de paz e de justiça do nosso Senhor Jesus. E não apenas ele, mas Davi aprendeu disso, e ele expressou isso com muita clareza em seus salmos. Nós encontramos o salmista falando com riqueza a respeito do fato de que Deus é o fundamento do nosso gozo e não as coisas que Ele nos dá. Os seus dons são preciosos, os seus dons certamente são dádivas, mas a maior e mais preciosa dádiva que Deus faz é de si mesmo. À medida em que isso faz, na compreensão do salmista, uma grande diferença, e ele diz que a tua graça é melhor do que a vida, de que não há nada mais precioso do que nos deleitarmos, gozarmos de Deus mesmo. E é esse o ponto fundamental. A vida onde o fundamento de todas as coisas que se faz, seja o próprio Deus em Cristo Jesus, é a vida sem sentido. E aqui Salomão vai nos falar, na sua declaração da vaidade ou da falta de sentido das coisas, sobre algo muito importante, sobre a inutilidade do conhecimento sem Cristo Jesus. Na pastoral do nosso boletim, eu comecei uma nova série de pastorais divididas em partes, como já tinha feito em outras anteriores, agora sobre homens piedosos, sobre as características de um homem piedoso. A primeira coisa que eu destaquei na pastoral de hoje foi sobre o fato de que um homem piedoso é um homem do conhecimento. Mas não é um homem das pós-graduações, dos mestrados, dos doutorados que nós estamos falando ali. Estamos falando de um homem que tem o conhecimento de Deus. E falamos das 4 primeiras características desse conhecimento. A inspiração para estas características vem de Thomas Watson, um escritor puritano destacado e um dos meus preferidos. No próximo domingo falaremos de mais 4. E destas características nós vimos que o conhecimento de Deus é um conhecimento fundamentado. Nós vimos que é um conhecimento vivo, experimental. É também um conhecimento extremamente aplicado e também um conhecimento afetivo. De maneira que não estamos falando apenas de conhecer, de tomar informação. E aqui certamente quando nós estamos vendo Salomão começar a falar sobre o conhecimento sem sentido, nós estamos falando da busca de conhecer, de ter informação, de saber das coisas. É um tanto reativo para vocês
começar a ouvir essas coisas. Aqui nós temos na nossa igreja muitas pessoas que estudam, que gostam de estudar. E eu quero que vocês, obviamente, já comecem a tomar o cuidado de entender que nós não estamos aqui combatendo o estudo, que nós não estamos aqui defendendo o anti-intelectualismo, mas deixando muito claro de que a comum dicotomia que as pessoas fazem, de separar aquilo que elas fazem no domingo, daquilo que elas fazem no resto da semana, inevitavelmente fará com que a sua busca do conhecimento seja de fato algo sem sentido e inútil, porque totalmente desconectado de Cristo Jesus. Pela manhã eu falei sobre a frustração do homem moderno. Nós falamos que o homem moderno ele é líquido e plástico. Ele é líquido porque as suas coisas são fluidas. Elas escorregam pelas mãos. As suas relações são temporárias, não são duráveis. Os seus sentimentos, as suas expressões de contentamento e satisfação são fluidas. Um dos exemplos que eu dei foi com relação ao trabalho. Há muitas pessoas que estão perseguindo por anos uma determinada carreira, e quando estão dentro dessa carreira, começam a se amargurar, começam a serem tomadas pelo descontentamento, e daqui a pouco simplesmente não suportam mais os seus ambientes de trabalho. Alguns psicólogos chamam isso de síndrome de burnout. Esta insatisfação tão terrível com o trabalho que começa a causar problemas físicos. E nada mais tem como origem, como causa, descontentamento, frustração, amargura. O trabalho antes era um meio para a satisfação, e agora é um meio para a agonia, para o desespero. E tudo por quê? E muitos crentes estão envolvidos nisso, porque trata-se de uma busca de algo fora do Senhor Jesus, fora de Cristo, fora da relação natural que deveríamos ter sob reinado e senhorio dele nas nossas vidas. E de maneira muito simples eu coloquei para vocês que se vocês querem fazer uma carreira, se vocês querem se envolver com o trabalho, se vocês querem estudar, querem fazer qualquer coisa, façam isso em Cristo Jesus. Porque ganhar Ele é tudo para as nossas vidas. Perdê-lo será o caminho para a tragédia e para a ruína das nossas vidas. Eu disse e exemplifiquei para vocês a experiência do médico que plantou a igreja onde eu me converti. O fato de que um médico de Goiânia decidiu ir para Conceição do Araguaia, sul do Pará, trabalhar lá como médico, porque ali não havia uma igreja do Senhor Jesus, uma igreja presbiteriana que pudesse pregar o Evangelho. Então ele se muda para ali, e na garagem de sua casa começa a igreja. E quantos se converteram ali? Porque não um pastor começou o trabalho, mas porque um médico entendeu que o seu exercício da medicina tinha a ver com Jesus, tinha a ver com o Evangelho, que ele redefiniu o seu exercício profissional. Por que muitos crentes estão frustrados no seu trabalho? Porque querem a grama mais verde, agora, depois, e depois, e depois. Porque sempre haverá o que se buscar de novo. E aqui o que Salomão começa a dizer, no texto que nós lemos, é que não há nada novo. Vejam comigo o verso 9. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Bom, nos últimos anos, em particular, nós tivemos uma intensa aceleração do desenvolvimento da tecnologia. Há um lugar nos Estados Unidos chamado Vale do Silício. Lá você vai achar Google, você vai achar Apple e as grandes empresas de tecnologia do mundo estão lá. É de lá que saem essa enormidade de novidades que nós encontramos em prateleiras, em anúncios e tudo mais, e que tem por muitas vezes nos envolvido. É de lá que sai um iPhone novo a cada 6 meses, um iPad novo a cada 6 meses. É de lá que as muitas novidades estão surgindo e brotando aí para nos envolver cada vez mais. Já há muitos anos estamos envolvidos com e-mails, e
Agora, mais recentemente, o WhatsApp, Telegram e tantos outros programas e aplicativos estão aí, cada vez mais tornando eu e você super ocupados. Não é isso? O que esses avanços todos têm a ver com Salomão e com o que ele está dizendo aqui? Em primeiro lugar, com o fato de que a época em que nós vivemos é uma época de superexposição do conhecimento. Nós vivemos a era do conhecimento. A partilha de conhecimento é total. Hoje você consegue estudar em grandes universidades americanas, aqui no Brasil, qualquer lugar do Brasil, a partir do seu computador. Você consegue partilhar informações numa velocidade incrível, impressionante. Nós podemos, por exemplo, através de Hangout do Google, organizar uma mini conferência. Há tantas e tantas coisas que hoje nós vemos promovendo esta super troca de informações. E o que isso tem a ver com Salomão? Tem a ver com o fato de que Salomão possivelmente era o cara da informação de sua época. Pastor, mas Salomão não tinha internet? Ele não sacava de WhatsApp? Sim, com certeza. Mas Salomão é chamado na escritura de um homem mais sábio da terra. Nós vimos pela manhã que 1 Reis 3:5 diz que Deus disse a Salomão em sonho que ele pedisse algo a Deus e Deus lhe daria. E ele, dentre três coisas, como vida longa e prosperidade, ele escolheu pedir sabedoria a Deus. O Senhor, no final das contas, lhe deu as três coisas. Mas Salomão se tornou um homem extremamente destacado em sua época por conta da sua enorme sabedoria, da sua grande capacidade. Um rei brilhante, de um reinado marcante, e um rei que certamente, se houvesse internet em sua época, ele seria o cara da internet. Eu me arriscaria a dizer que Salomão seria um híbrido de Gates, Steve Jobs e Zuckerberg, alguma coisa assim. Pense as três personalidades fundidas em um. E junte aí mais algumas outras competências, e talvez nós tivéssemos alguém do gabarito de Salomão. Então Salomão, ele era o cara da informação, o cara do conhecimento. Um homem de uma enormidade de conhecimento. E ele vira para nós aqui e começa a falar deste mesmo conhecimento e da sua inutilidade, da sua vanidade, da sua falta de sentido, quando apartado de Cristo Jesus, para nos chamar a atenção para o fato de que nada mudou. Mas pastor, mas mudou. De fato, muita coisa mudou. Mudaram muitas das circunstâncias com as quais nós vivemos. E que grande mudança houve. Mas uma coisa importante que Salomão está chamando a nossa atenção aqui é de que o que não mudou fomos eu, você e todos os homens e mulheres e crianças que viveram desde Salomão até nós. Meus irmãos, de fato o conhecimento, a sua troca, a informação, a tecnologia oferecem-nos muito de novo. Mas o homem não mudou. Nós continuamos os mesmos. Nós continuamos com as mesmas medidas de insatisfação e descontentamento. Nós acirramos e aumentamos, como nós vimos pela manhã, o grau do nosso desespero e da nossa desesperança, mas continuamos do mesmo modo. Todos, de antes e de agora, correndo atrás de vento. Vocês viram que a modernidade, conforme a exposição de manhã pelo pastor Carlos, ela revelou homens, mulheres e sociedades insatisfeitas com a igreja por conta do muito que a igreja católica romana fez. E apostaram tudo em um novo redentor. E esse novo redentor era a razão. E a razão ofereceu-lhes duas grandes guerras mundiais. Ofereceu-lhes mortes em massa. Ofereceu-lhes um clímax num determinado momento, com a pujança de racionalidade que surgiu no primeiro momento,
E como nós falamos pela manhã, estes redentores falsos, estes ídolos que nós contemplamos debaixo do sol, eles também nos levam à agonia. E depois do clímax, o que nós vimos foi a agonia de duas grandes guerras mundiais. Foi a agonia visível de tantos outros conflitos militares, que trouxeram tanta morte. E de lá para cá, mais frustração, mais desespero. E agora nós vemos uma nova cosmovisão, uma nova maneira de se lidar, de se trabalhar com o conhecimento, que nos oferece algo que muitos chamam de pós-modernidade, outros chamam de ultramodernidade, mas que me agrada mais o diagnóstico de um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, que chama a nossa época de modernidade líquida, ou de a época em que todas as coisas se tornaram fluidas, não apenas as relações, mas a maneira de pensar. E isso cria ainda mais futilidade, vaidade e inutilidade do conhecimento. Vocês sabem por quê? Porque agora não existe mais uma verdade com V maiúsculo, mas existe a superimposição do relativismo, da ideia de que cada um tem a sua própria verdade. E na era da ultra e acelerada do compartilhamento do conhecimento e da troca de informações, agora então nós temos donos de verdade aos montes. Nós temos senhores do conhecimento aos montes. E tudo isso simplesmente para nós ouvirmos Salomão dizer: tudo isso sem sentido. Tudo isso é absolutamente sem sentido. O que nós estamos descobrindo, meus irmãos, é que nós somos viciados numa vida sem sentido. Nós achamos que Jesus é o Senhor das nossas vidas um dia por semana. E na vida debaixo do sol, com a síndrome da grama mais verde, nós temos buscado coisas melhores. Quando não existe ou não existem gramas mais verdes. Falando sobre essa tecnologia toda que nós vemos surgir e desaparecer, eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo, especialmente com aqueles que são da minha idade para trás. Quando saí da fazenda aos 12 anos de idade e fui para a cidade, eu comecei a me deparar com um monte de coisas que me assustavam, me assombravam. Uma delas foi o tal do videocassete. Eu, chegando na cidade lá do interior do sul do Pará, e olhava para dentro da casa da vizinha e via o povo assistindo uma tal de fita de videocassete. Aparelho caro pra caramba. Quem lembra disso sabe o quanto o negócio era caro, né? Quem hoje ainda tem videocassete? Você tem? Funciona? O senhor também tem? Depois do videocassete, né, vieram outras coisas. Uma das coisas era a tal da linha telefônica. Nós falávamos com a minha avó usando o telefone da vizinha. Tinha que depois ir lá na conta, lá, anotava lá com ela e tudo. E no final do mês, quando chegava a conta, tinha que ir lá acertar com a vizinha. O telefone era caríssimo. E aí, depois, já estudante de direito em Goiânia, chego na capital e nós começamos a ver outras coisas aparecendo. E apareceram uns tijorolas. Quem é que se lembra aqui dos tijorolas? Aqueles celulares assim, que parecia um tijolo com um flap aqui, né? Com um abridorzinho assim, você botava aquele tijolo aqui para falar. Eu comprei um tijorola. E nós andávamos, Kleber, com um tijorola pendurado aqui na cintura, né? Hoje eu acho que é só segurança de shopping que tem algo parecido. Aqueles walk-talks aqui pendurados aqui, né? De lá para cá, meus irmãos, os telefones celulares foram diminuindo e agora aplicativos e mais aplicativos. E a Débora, que tem apenas 3 anos, abre um iPad, um iPhone e faz coisas que eu não imagino que é possível fazer. Então, o que nós vemos dessas coisas, o que nós observamos dessas coisas, é que todas elas vão passando.
Nós compramos uma atrás da outra, nós adquirimos uma atrás da outra. E em certo sentido, a pergunta que eu gostaria de fazer aos irmãos é: o que isso tem a ver com conhecimento? Tem a ver com experiência, com observação. Salomão, ele fala aqui da experiência dele, com a maneira como ele lidou com o conhecimento e com o fato de que tudo isso é sem sentido. Tudo isso passa. Eu fico imaginando quem era especialista em videocassete. Como é que ganha a vida hoje? O especialista em esse tipo de coisa, eu acho que ele tem ciclos muito curtos, né? Ele tem que se refazer profissionalmente a cada ciclo, a cada novo ciclo. Porque passa tudo muito rápido. Tudo muito rápido. E de fato, isso causa angústia e causa desespero. Porque tudo isso representam gramados supostamente mais verdes. Você acabou de comprar um iPhone 5 porque o preço estava legal. Aí aparece o cara lá com um iPhone 6 se exibindo na sua frente. E você que vive correndo atrás da grama mais verde fica maluco. Como assim? Eu custei, demorei a comprar um negócio, a Apple vem e me derruba e lança o iPhone 6. É dessas coisas que Salomão está dizendo. De fato, estas coisas elas mudam e mudam muito rápido, mas nós não mudamos. Nós continuamos insaciáveis, nós continuamos insatisfeitos. E a nossa lide com o conhecimento, com a experiência, será sempre uma experiência sem sentido e uma experiência de frustração. Um poeta inglês chamado T.S. Eliot, ele diz o seguinte: todo o nosso conhecimento nos traz mais perto de nossa ignorância. E ao final destes versículos, Salomão diz o seguinte: porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Correr atrás de vento, correr atrás de experiências, correr atrás de observações, correr atrás de conhecimento, fora de Cristo, não passa de estar mais próximo das nossas ignorâncias. De trazer para nós mais ciência que vai produzir mais tristeza. Há um ditado que diz que quem tem, mais quer. Quanto mais se deseja desses gramados mais verdes, mais se quer grama mais verde. Por um motivo muito simples: nenhuma destas coisas foram feitas para nos oferecer aquilo que nós estamos buscando nelas. Nada disso foi projetado, foi desenhado para satisfazer os nossos corações. Conhecimento não foi feito para satisfazer a nossa vida, a nossa necessidade de alegria, de felicidade. Nenhuma destas coisas que são oferecidas pelo consumismo foi feita para satisfazer o seu coração. Quando o salmista diz que você deve se agradar do Senhor, ou seja, se identificar, se definir, se significar nele, Ele satisfará os desejos do seu coração. Portanto, nesta noite eu gostaria de que você destronasse o primeiro dos ídolos que faremos, que destronaremos nesta série de 20 mensagens. Que você destronasse o ídolo da experiência, da observação, da informação e do conhecimento. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar a quantidade de informação que vocês consomem hoje? Eu não preciso responder, eu só quero que você pense aí. Quantas vezes você confere o seu e-mail por dia? Quantas vezes você confere o seu WhatsApp por dia? Quantas vezes você assiste um telejornal por dia? Há ciclos completos de 24 horas de telejornais oferecidos numa multidão de canais. Eu não consigo entender para que nós queremos, por exemplo, uma TV a cabo com 300 canais.
Para que tanta exposição, superexposição a tanta informação? Nós que somos crentes reformados, nós temos o hábito de ler livros, nós gostamos de livros. Mas nós compramos muitos livros. E livros, às vezes, muito mais do que nós somos capazes de ler. E esses dias eu recebi um tipo de humilhação, quando eu não sei se a verdade é 100% segura, mas de que John Bunyan tinha apenas 2 livros em sua biblioteca: a Bíblia e o Livro dos Mártires. Eu fiquei assombrado, eu torço para que isso não seja verdade. Porque como é que alguém conseguiu produzir aquilo que eu não imagino consiga produzir na minha vida ministerial, com apenas a Bíblia e o Livro dos Mártires? Nós precisamos ouvir o pregador e entender que correr atrás de vento, que correr atrás de conhecimento sem Cristo é sem sentido. Atos 4:13, a palavra do Senhor diz: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. A palavra de Deus está dizendo que eram homens iletrados e incultos, mas que fizeram, conheceram, souberam, se informaram daquilo que é indispensável. Eles sabiam que haviam estado com Jesus. O que o conhecimento não fundado no Evangelho, desconectado, desligado do senhorio de Jesus faz com que gente culta, iletrada, ignore o Redentor. Fazem com que muitos de nós coloquemos objetivos acadêmicos, coloquemos corrida atrás de conhecimento acima do culto ao Senhor. Hoje o pastor Carlos mencionou em sua aula que uma das maiores e mais evidentes expressões de secularização da igreja, e do fato de que nós e muitos crentes de nós vivemos sob influência de cosmovisão não bíblica, é o nosso descaso com o dia do Senhor. Deus nos concedeu 6 dias para que nós possamos trabalhar e batalhar informação, conhecimento e tantas outras coisas, mas fundamentalmente para a glória do nome dele. Mas que em nós nos dedicássemos à devoção, compaixão e descanso. Mas nós queremos no dia do Senhor mais informação, mais conhecimento e continuar a corrida atrás de vento. Que nós possamos então ouvir o que diz aqui, e Efésios 4:21 nos fala sobre algo que é importante, que a informação que eu tive de John Bunyan teria dado conta de que ele se dedicou assim, e ele agiu assim porque ele entendeu aquilo que era mais importante. Efésios 4:21 diz: se que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Aquilo que vai orientar toda a nossa vida em relação à informação e ao conhecimento. Será que há avidez em nossas mãos para apreciar a palavra de Deus, para meditar nela, para trazê-la ao coração, como há para conferir e-mails de 5 em 5 minutos? Nós olhamos as nossas caixas de e-mail com uma frequência muito maior do que investigamos a palavra de Deus. Nós assistimos telejornais e nos informamos sobre política, filosofia, futebol e tantas outras coisas, muito mais do que guardamos a palavra revelada de Cristo em nossos corações. Nós carregamos a nossa alma, os nossos olhos, de muito mais informação que é sem sentido, do que carregamos a verdade que é segundo Deus,
que é segundo Cristo e que é vida para as nossas almas. Nós vamos atrás do conhecimento, meus irmãos, porque nós queremos experimentar a vida, mas esquecemos de onde a vida está. Veja a continuação do texto, ele diz no verso 10: há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já nos foi séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória, entre os quais hão de vir depois delas. No entanto, a palavra de Deus diz sobre ela mesma, que ela não passa, que todas as coisas o vento leva, dispersa, mas que a palavra de Deus permanece para sempre. Todo conhecimento e toda informação, toda a experiência e todas as coisas que queremos provar e experimentar, buscando em grande medida, em muitas vezes, uma significação, uma definição, uma identidade, não foram feitas para isso. Você está estudando pós-graduação, fazendo MBA, fazendo mestrado, fazendo doutorado, para identificar-se de alguma maneira, para significar-se de alguma maneira, para preencher um vazio de significado. Eu digo para você que você está no caminho errado. Estas coisas passam e levam consigo aquilo que supostamente você achou que era o que te identificava. Se lembram que eu pela manhã falei que tudo é perda? Quando Paulo disse que tudo era perda, mas o que importa é ganhar a Cristo, porque em Cristo nós achamos vida, identidade, ressignificação, sentido. Nele o vazio de significância é preenchido, e estas coisas passam a ter o seu valor, e passam a ter um sentido por dependência, como uma coisa acessória. Mas não creia, meu irmão e minha irmã, que carreira, que marido, que esposa, que filhos, que conhecimento vale lhe dar identidade e lhe dar sentido à vida. Se você quer experimentar a vida, essas coisas não foram feitas para você experimentar a vida. E ele continua usando de um argumento importante, porque a experiência dele é marcante. Ele diz, eu, o pregador. Ou seja, mais uma vez eu quero reforçar isso com vocês. Eu, aquele que vivi, que enfiei o pé na jaca, que cometi tantos erros, buscando na vida identidade, significância, sentido nestas coisas. Eu quero pregar e falar para vocês. Agora que eu me arrependi, eu quero pregar essas coisas a vocês. E ele diz, eu, o pregador, venho sendo o rei de Israel em Jerusalém. E ele não encontrou vida e sentido nestas coisas, porque elas não foram feitas para dar vida e para dar sentido. E ele continua, apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com a sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Ele era o cara da informação. O Vale do Silício da época de Salomão era o seu locus, o seu lugar. Se você quisesse ir para o ponte da informação, nesta época você tinha que ir até Salomão. Ele buscou se informar, ele buscou conhecimento. E ele continua dizendo, este enfadonho trabalho, este trabalho cansativo, tedioso, impôs Deus aos filhos dos homens para neles os afligir, não para lhes dar vida, sentido e significado. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular.
Isso aqui é uma boa lição para os adeptos da teologia liberal que produziram um negócio chamado evangelho social. A proposta do evangelho social, que é uma espécie de terrível alma evangélica esquerdista, comunista, sei lá, é a ideia de que o cristianismo tem que se empenhar em consertar as coisas aqui. Perde-se o Redentor e aquilo que ele está fazendo, novas todas as coisas, para, quando da sua volta, restabelecer uma nova terra. E aí sim as coisas serão livres dessas imperfeições todas. E coloca-se uma redenção aqui e agora, e feitas por nós mesmos. Redentores baratos e mesquinhos. E então o evangelho social se propõe a resolver o problema da pobreza. Não, nós precisamos. E aí a igreja vira uma verdadeira ONG. Deixa de ser uma agência de adoração, de proclamação do evangelho, e se transforma numa ONG. E quer mudar aquilo que não pode ser mudado. Todos nós, meus irmãos, quando somos adolescentes, a gente tem alguns sonhos de grandeza, e no meio desses sonhos de grandeza a gente quer mudar o mundo, né? É muito comum alguns sonharem serem grandes astros de rock. Ele falou, não, eu vou virar um astro rock, e depois eu vou virar um Bonovox, e quem sabe eu ajude a combater e acabar com a fome na África. Talvez por isso, e por estas manias que temos, é que Davi disse no Salmo 131 que ele não esperava, não almejava coisas grandiosas demais para ele. Ele sabia que isso não podia ser feito. Que as coisas grandiosas estão reservadas ao verdadeiro Redentor. E é por isso que Salomão diz, aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Você não é redentor de nada, meu irmão e minha irmã. E não faça da grama mais verde, que já é um erro, uma sobreposição de erro, achando que você, além de poder buscar algo melhor, você será aquele que produzirá algo melhor. É muito bom, é muito importante, é valoroso, é valioso, quando nós vemos irmãos envolvidos com causas nobres. É muito legal, é muito bacana nós vemos irmãos envolvidos em projetos tão sérios quanto os projetos para a cura do câncer infantil. Mas é preciso cuidado de lidar com essas coisas. Elas não são o sentido da vida, e elas não são a fonte de satisfação ou a fonte de redenção. As nossas crianças, incluindo as crianças que terrivelmente e dolorosamente padecem de algo que machuca tanto quanto o câncer, elas precisam mais do Evangelho do que de cura para o câncer. Elas precisam da redenção de suas almas, aos pés daquele que é a satisfação e a fonte, o doador da vida. As nossas crianças precisam desesperadamente do Evangelho de Jesus para viverem de fato a vida, e a vida que não cessará, e a vida que será por toda a eternidade, a vida que de fato é a vida. Mas há crentes mais empenhados em fazer sábados legais para as crianças, com palhaços, com balões, com pipocas, com muita brincadeira, do que eles oferecer seriamente o Evangelho do Senhor Jesus. Não digo para deixarem de lutar por medidas médicas sérias em favor do câncer infantil. O que lhes peço é, não se esqueçam de que o que elas mais precisam é do Evangelho e do Redentor. Não se pode consertar, endireitar aquilo que é torto. Eu falei pela manhã sobre o momento que nós estamos vivendo no nosso país e a mania da grama mais verde em relação ao nosso país. De nós acharmos que as coisas na Europa são melhores do que aqui, porque lá não tem essa bagaceira toda. Porque na América as coisas estão melhores. Não estão! Elas não foram feitas para estarem melhor. O Canadá é melhor do que aqui. Conversa fiada.
Lá é muito frio. Lá você vai congelar. Mas não é só isso. É mais do que isso. Ele não foi feito para satisfazer o seu coração e te oferecer vida. O Canadá não é um redentor. Os Estados Unidos e uma possível imigração para lá não é um redentor. Ir para algum país bacana da Europa não é um redentor. Você pode até ir. Eu oro por você, dou um abraço em você e vou continuar orando para você ser feliz lá. Mas pelo amor do nosso Deus, não vá fazendo dele um redentor. Não vá crendo na síndrome da grama mais verde. Porque não existe tal coisa. Estas coisas não foram feitas. Nem país, nem nação, nem governo, nem nada foram feitos para satisfazer os nossos corações. Isso cabe a Deus. Isso cabe a Cristo. Lutar por grandes causas sociais, ter manias de grandeza, querer consertar o mundo, isso não é algo que se propôs. Não é esse o plano de Deus para a sua vida. Se você quer viver aos pés do Redentor, cooperar para a proclamação do Evangelho, onde Jesus está fazendo novas todas as coisas, e está conduzindo o seu povo à salvação, some-se a isso. E se você, além disso, quiser fazer coisas acessórias, valiosas, como lutar contra o câncer infantil, ótimo, bênção. Mas não pense que consertar esse mundo seja algo possível. Não pense que acumular conhecimento e mais conhecimento virá hiper pós-doutor, seja aquilo que vai dar sentido à tua vida. Não vai ser aquelas palavrinhas com pontinhos enfileiradas, depois de uma vírgula, depois do seu nome, que lhe dará sentido à vida. Há muitos PhDs, pós-doutoros e tudo mais se matando, se suicidando. Por quê? Porque apostaram as suas fichas de vida, relevância, significância, sentido em ter essas coisas. Vida, sentido, só Jesus dá. E aí é gostoso fazer um mestrado, um doutorado. Aí é gostoso estudar um pós-doutorado. Aí é gostoso ir para um laboratório e fazer pesquisa de campo. Aí é gostoso trabalhar e inventar coisas. Usar os dons de Deus para fazer coisas marcantes. Mas não faça destas coisas redentores. Elas não são. Verso 16: disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. O argumento, a experiência de Salomão é de alguém que provou da vida alta. Esse cara comeu caviar. Esse cara provou de coisas que eu não sei nem que dizer o nome para vocês, né? Mas esse cara provou de lagosta, esse cara jogou no clube de golfe. Eu estou chutando aqui, tá, gente? Eu não fiz essas coisas aí. Eu jogava bet. Eu jogava bet na rua dos moleques. Mas aqui Salomão está dizendo que ele esteve lá na Alta Rota. Jogou golfe, jogou bocha, sei lá, aquelas coisas que rico joga. Comeu coisas que rico come. Ele provou de uma experiência e de um conhecimento das turmas elevadas. Mas isso é vaidade. Isso é sem sentido. Ser rico não fez de Salomão alguém preenchido no seu vazio de significância. Mas ele continua. Ele diz no verso 17 que eu apliquei o coração a conhecer sabedoria, a saber o que é loucura e o que é estutice. Ele provou da vida baixa. Ele foi no pagode, ele foi no churrasco na laje, lá na terra do Lucas Barreto, no Rio de Janeiro. Ele soube o que é ser pobre. Porque às vezes o que nós fazemos, o meu tio está rindo aqui, mas o que nós fazemos às vezes é isso. Ser rico não está me dando sentido e significância.
Então eu vou largar tudo e vou viver lá com o povo lá do pagode, do churrasco na laje, né? E aí ele comeu galinha caipira também, foi para a roça, lá para o interiorzão do Goiás, comeu arroz com piqui. Ouviu catira. Provou de tudo que a vida baixa pode oferecer. Mas isso também não trouxe sentido à sua vida. E ele provou da vida ainda mais baixa, ele provou da estultice. Ele andou com os caras lá, que ficam lá com as meninas boas das famílias más. Ele provou das coisas terríveis, da estultice. Esteve longe de Deus. Longe de Deus. E isso também não lhe trouxe significado. Como nós vimos também na aula pela manhã, nós vimos que uma das características que se retoma fortemente na pós-modernidade é a necessidade de surrealidade. Isso vem através, por exemplo, das drogas, mas não também somente das drogas. Mas vem através de imersões que são oferecidas para nós. Você vai para alguns lugares de férias aí e eles vão imergir você em fugas da realidade. Eu não vou falar o nome daquele parque que começa com D, né? Não vou falar, né? Porque já foi falado domingo passado e foi falado hoje de manhã. Mas uma das propostas é fugir da realidade. E há muitas outras. Las Vegas e o seu mundo de jogos. Aqui no Brasil, certamente, nós vamos encontrar muitos lugares com essa proposta. De maneira que há muitas outras expressões ou formas de droga ou de entorpecimento. O mesmo T.S. Eliot, o poeta inglês que eu citei antes, ele disse que uma coisa que nós não suportamos é muita realidade. A realidade dói, ela é dura, não é fácil viver. Mas quem foi que disse que era para ser fácil? Nós estivemos há pouco, antes do culto começar, com os nossos irmãos Messias e a sua família, Isabela, aquelas que possivelmente são as últimas horas da dona Perolina, a avó da Isabela. E o pastor Carlos disse aos irmãos: chorem, meus irmãos. Sofrer, sentir dor, não é sinal de fraqueza, é sinal de humanidade. Nós fomos feitos para viver a realidade, não para fugir dela. E a vida que se oferece, o sentido dela, são oferecidos em um Redentor compassivo, de um coração infinito, gigantesco, e que nos acolhe tão bondosamente, nos ama como ninguém mais pode amar. Ele atravessa o vale da sombra e da morte. Ele atravessa a dureza, a dor, o sofrimento da realidade, para nos oferecer um campo verdadeiramente verde, definitivamente cheio de vida, definitivamente cheio de significado, de sentido. A nova terra e os novos céus. Nós não precisamos buscar redentores desse mundo, e a começar do conhecimento. Que nós possamos guardar as palavras dele, quando ele diz: e vim a saber que também isto é correr atrás de vento. Que Cristo dê sentido à sua vida, que ele te dê vida, e que assim você possa ir lá comer a galinha caipira, ver os goianos dançarem catira, sabendo que essas coisas podem ser gozadas, mas não podem ser tornadas em redentores. Elas devem alegrar o seu coração, porque Cristo é o fundamento da sua alegria. Que você pode ir ao parque com letra D e gozar com os dons de Deus, com a bênção de ter um bom trabalho, um bom emprego. Saber que você pode levar a sua família no parque com a letra D.
sabendo que a alegria da tua vida é Cristo e não as coisas que o Pai te oferece. Que sendo lá ou em outras oportunidades que Deus lhe der, alegria estará lá. Que você possa se alegrar com o seu trabalho, com o nível de conhecimento e a possibilidade de informação e conhecimento que lhe está sendo permitida por Deus. Contente-se com Ele, sabendo que a alegria, o fundamento dela é o nosso Deus, e que estas outras coisas nos são dadas para gozo, mas não para identificar, significar e ser a fonte de satisfação das nossas almas. Que Deus nos assista com graça, que Ele os sustente sempre, e que você possa se cuidar, sabendo que em Cristo você já tem uma identidade. E que o conhecimento mais importante que você deve perseguir é o conhecimento de crescer nele. De ele ser cada dia gigante, e gigante, e gigante no teu coração. De onde procedem as fontes da vida. E se Cristo estiver reinando no teu coração, Senhor lá do teu coração, do centro, do núcleo onde a tua vida é governada, irão fluir da tua vida alegria, justiça, paz. E isso não se rouba em lugar nenhum, sob circunstância nenhuma. Se lembrem do que eu falei de manhã, as crianças vão se lembrar, porque só a Isabelle não estava aqui, mas eu vou contar para a Isabelle poder pegar também. A vida sem Cristo tem nos oferecido, feito ofertas que muitas vezes nos parecem irresistíveis. É como se elas estivessem oferecendo aquela tortona de chocolate, Isabelle. Eu de manhã falei que era tic-tac, só que tic-tac é uma bolinha, é Kit Kat. Aquela tortona de chocolate linda, maravilhosa, toda cercadinha de Kit Kat, cobertas com os bombons assim, bonitões assim. Doida para comer, né, Isabelle? Só que sabe qual é o problema? Só de falar já dá água na boca. Sabe qual é o problema? O problema é que o recheio são baratas. A vida sem Cristo é sem sentido. A vida que não tem Cristo como fundamento dela é sem sentido. Que Deus preserve o coração de vocês. E que vocês saiam daqui para viver a alegria do sentido que Deus dá a todas as coisas. Que Ele dê sentido ao conhecimento que você tem, à informação que você consome, que você obtém, para a glória do nome dEle. Feche os seus olhos e vamos orar.